Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre a semana 12 da NFL. Tivemos aí uma semana bastante movimentada, né? Então vamos falar sobre todos os jogos da semana 12. Antes de começar, não esqueça o seu like, se inscreva no canal e considere se tornar um membro, caso ainda não seja. Vamos lá, começando aqui pelo Buffalo Bills e Houston Texans. Tivemos um jogo ruim do Josh Allen para níveis Josh Allen, né? E aí isso faz com que esse Buffalo Bills seja um time absolutamente comum, né? O jogo do Allen com 2 interceptações acabou atrapalhando num nível que, assim, foi um jogo normal do Allen, não foi um jogo tenebroso de um quarterback, obviamente já vimos muita coisa pior, inclusive nessa rodada, mas esse time dos Bills, ele é problemático, porque esse é um time que depende muito do Josh Allen. E acho que essa temporada, mais do que o normal, né? É um time que, de novo, como a gente tem falado há algum tempo já, é um time que precisava muito de um cara para esticar campo, de um cara com velocidade. É a segunda semana seguida ali que o Keon Coleman está inativo para o jogo, por opção do Sean McDermott. Ou seja, vai entrando aí no bonde do bust, né? O Keon Coleman. Era o risco na época do draft. Eu falava muito sobre isso do Keon Coleman. Eu até tenho alguma expectativa com ele, mas não seria eu que o escolheria no draft. Eu deixaria esse risco com outro time. Era um cara que eu teria bem mais para baixo ali. Acabaram pegando no final da primeira rodada. E aí acabou machucando bastante. Atrasou bastante o Buffalo Bills essa escolha. O Houston Texans chegou firme, uma temporada que parecia que a situação já estava acabada, né? Estavam com 3 vitórias e 5 derrotas. Tivemos 3 vitórias seguidas aí do Davis Mills. O Davis Mills não teve um jogo, nossa, que belo jogo do Davis Mills. Não foi o caso. Mas fez o suficiente. Acho que não há nenhuma disputa, não há nenhuma controvérsia aqui. Não há nenhuma controvérsia aqui a respeito do CJ Stroud ou Davis Mills, é o CJ Stroud. Só que essa defesa, ela tá num nível muito forte, né? Então esse time do Houston Texans é um time assustador para playoffs. Time que pegar o Houston Texans não vai estar feliz em pegar esse time em playoffs, em wildcard, caso eles batam playoffs de fato. E esse time com o Nico Collins, ou até o Christian Kirk teve um jogo razoável, né? O Uri Marks acho que é um running back que tem criado mais do que o Nick Chubb, então esse ataque tá numa crescente, mesmo que o CJ Stroud esteja fora nessas últimas semanas. Imagino que voltando o CJ Stroud, o nível vai subir também, tá? Buffalo Bills, fica de olho, viu? Fica bem de olho que a situação tá ficando esquisita para um time que era para ser super contender. Próximo jogo, Baltimore Ravens 23, New York Jets 10. Um outro jogo com o Lamar Jackson não tendo uma partida nada especial. Derrick Henry também teve problemas para criar jardas, para ser efetivo. Teve 2 TDs, mas não foi um grande jogo do Derrick Henry. E esse time do Baltimore Ravens, ele vai tentando meio que sobreviver até o Lamar talvez ficar um pouco mais saudável, porque não parece que está. Parece que está jogando um pouco no sacrifício. Essa é a minha impressão, pelo menos. Mas tem vencido, né? E o melhor de tudo isso é que o Baltimore Ravens já assumiu a liderança da sua divisão. Lembra quando a gente falava lá 6 semanas atrás? Olha, o Pittsburgh Steelers tem uma gordura muito grande, mas eu ainda acho que o Baltimore Ravens pode ganhar essa divisão. Pois é, não demorou nada, né? Demorou muito pouco para o Baltimore Ravens chegar aqui. Nem tá esse time na ponta dos cascos, né? Acho que o Harbaugh também não tem feito um super trabalho este ano. Por parte dos Jets, mais um jogo que o quarterback limita, né, o ataque. Desta vez com o Tyrod Taylor, o jogo terrestre não funcionou, e são poucas coisas ofensivas que você tira de positivo do New York Jets. Talvez ali o Armando Membu, o Olu Fashanu, são os 2 tackles,
que são os 2 pontos principais aí desse ataque, os 2 pontos que brilham, né? Mas fora isso, muito pouco. O New York Jets vai ser um dos times aí top 5 no draft, mas vai ter muito jogo ainda para definir essa posição do New York Jets. Próxima partida, Chicago Bears 31, Pittsburgh Steelers 28, num jogo de 3 TDs ali para Caleb Williams, 3 TDs e mais nada, podemos falar assim, porque o jogo do Caleb Williams não foi grandes coisas. Trabalho do Pittsburgh Steelers defensivamente um pouco questionável, eu diria. O trabalho do seu quarterback também não foi nada positivo, mas manteve o nível do Aaron Rodgers, né? Com o Mason Rudolph, você vê aqui, lançou 31 vezes a bola, apenas 171 jardas. Foi muito parecido com o que o Aaron Rodgers vinha oferecendo. Só que a defesa dos Steelers não vem sendo uma defesa que faz jus a ser a mais bem paga da NFL. Longe disso, inclusive. O trabalho do Mike Tomlin não é bom. O Pittsburgh Steelers provavelmente vai ter a sua primeira campanha negativa e vai quebrar esse recorde da sequência, né, do Mike Tomlin. E tem sido decepcionante, mais uma vez, o trabalho do Mike Tomlin. Mais um ano eu aqui, acho que desde que começou o On The Clock eu venho falando como o trabalho do Mike Tomlin é decepcionante em final de temporada, em janeiro, mas funcionário público. Fica lá e tá tudo bem, e é isso. Por parte dos Bears, o Luther Burden ganhou um pouquinho mais de espaço, legal, teve aí suas 3 recepções, 46 jardas, teve uma carregada também. Curioso aqui esse jogo, que foi a primeira partida com o DeAndre Swift e o Kyle Monangai, e o Monangai teve mais carregadas, né, do que o Swift. Isso mudou muito depois do fumble do Swift na partida. Vamos ver como que vai seguir isso. O Swift, ele estava já há algumas semanas ficando ali no injury report, né? Quadril, parece que tem alguma lesão que deve estar atrapalhando ali o DeAndre Swift. Ficaria muito de olho no Kyle Monangai para essa reta final aí de Fantasy Football, tá? Próxima partida, New England Patriots 26, Cincinnati Bengals 20. Numa partida que o Joe Flacco jogou mal. Se tivesse o Joe Burrow, provavelmente o Cincinnati Bengals teria vencido essa partida, né? O Drake May não teve um grande jogo. Acho que esse jogo, inclusive, fez com que ele desse 2 passos para trás ali na briga pelo MVP, ou melhor, o Matthew Stafford desse 2 passos para frente, né? Mas foi um jogo que os Patriots estiveram perdendo por 10-0, voltaram para a partida, viraram o jogo, então vai criando um pouco de casca no New England Patriots. A grande preocupação aqui é que 2 jogadores importantes dessa linha ofensiva se lesionaram por parte dos Patriots. Will Campbell, o left tackle titular, e o Jared Wilson, também novato, né? Que vinha jogando muito bem como left guard. Então, devem ficar fora aí algumas semaninhas. O Will Campbell talvez volte para semana 18, playoff, deve ser mais ou menos isso. Então, os Patriots, eles precisam buscar essa bye week para recuperar esses caras, que vai ser fundamental. O time dos Patriots sem o Will Campbell e sem o Jared Wilson seria muito perigoso um jogo aí de wild card nos playoffs. Então, buscar essa bye week. O calendário não é complicado, está com uma certa gordura, né, em relação à vantagem de calendário. Então, tem que buscar essa bye week, que vai ser muito importante para os Patriots. Próximo jogo, Detroit Lions 34, New York Giants 27. New York Giants jogou como nunca, perdeu como sempre, né, na temporada. Um jogo do Jared Goff bem ruim no começo da partida. Depois ele foi se encontrando, até finalizou o jogo com boas estatísticas, bons números. O Jahmyr Gibbs foi o dono do jogo, obviamente. 219 jardas para ele de jardas terrestres, mais 45 de jardas aéreas. Jared Goff, o Detroit Lions sobreviveu a um jogo que não deveria ter sofrido tanto, mas ganhou. Nesse ponto da temporada, o importante é o W. O New York Giants começou muito bem com o James Winston. O Winston teve uma partidaça, inclusive um TD aéreo recebido fantástico dele, com o Steve Arm, sensacional, em cima do Derek Barnes, ainda linebacker. Então, um bom jogo do James Winston. Mas esse time dos Giants parece ser exatamente aquele time ruim que está pensando no draft, né?
começa muito bem o jogo, aí de repente faz algumas lambanças, termina e fica por isso. Os Giants perderam muitos tackles nesse jogo, foi um pouco assustador. Isso levou com que o Shane Bowen fosse demitido, o coordenador defensivo, né? Acho que é uma boa demissão, inclusive, do Mike Kafka. Uma Kafka que era um cara que esteve como candidato a head coach por algum tempo, né? Esteve 2 ciclos ali que ele vinha sendo entrevistado, acabou não saindo para lugar nenhum. Eu acho que os Giants devem entrevistar aí o Kafka, pelo menos para definir o novo head coach, porque o trabalho dele acho que pode ser até positivo nesse final da temporada. Agora, quem tá muito bem esta semana é a Insider, que está com promoções inacreditáveis de boas. Estamos na semana de Black Friday. Temos Thanksgiving. Farei jogo, inclusive, na DAZN pelo Thanksgiving na quinta-feira. Chiefs e Cowboys. Espero vocês. E também temos muitas promoções na Insider, que já é uma tradição, né, da Black Friday ser imediatamente após aí o Thanksgiving. Então, esta semana, a Insider está com várias promoções, vários descontos muito fortes, tá? Muito fortes mesmo. E você pode ainda acumular 15% de desconto já em cima de todos os outros descontos com o cupom TheClockBrasil. Insider que tem peças fantásticas, tá? E eu não tô falando da boca para fora não, mas realmente são muito boas as camisetas, anti-suor, desamassa no corpo. Eu já não passo mais roupa nunca mais, porque agora meu armário está cheio de Insider, então assim, o ferro já foi até abandonado, já está aposentado, certo? Insider realmente entrega o que cumpre. E tem outra coisa, não é só camiseta que tem lá na Insider, tem cueca, tem bermuda, tem shorts, tem casaco, camiseta de manga longa, roupas femininas para você de repente comprar ali para sua namorada e ela ir lá para academia, vai ficar feliz. Dá uma olhadinha, o link tá aqui embaixo da Insider. Entra lá, confira as promoções do dia. E tem outra coisa, né? As promoções, elas são diferentes cada dia que passa. Essa semana eu ficaria de olho, tá? Entraria todos os dias para ver o que tem de diferente. Certamente teremos muitas coisas diariamente, tá? E se você falar assim, Felipe, eu não quero ficar entrando todo dia porque, pô, cara, não tenho tempo. Não se preocupe, tem um link aqui da comunidade do WhatsApp que a Insider manda primeiro para a comunidade em relação às suas promoções. Então, vai receber primeiro lá no WhatsApp, você vai olhar e fala, pô, tava de olho aqui nessa Tech T-shirt. Entra lá e garante a sua promoção com seu desconto maneiríssimo, certo? Próxima partida, Green Bay Packers 23, Minnesota Vikings 6. Este aqui é o jogo do Nine, né? Jogo de J.J. McCarthy. Jogo horroroso do J.J. McCarthy. De novo, mais um jogo muito ruim. Quarterback dos Vikings, torcedor dos Vikings vai perdendo a esperança com o J.J. McCarthy, porque tem sido um dos piores quarterbacks da história, né? O começo da carreira dele não é nada bom, até aquele bom jogo, né, de um prime time que saiu falando grosso e tudo mais, ele jogou mal por 3 quartos, aí jogou bem o último quarto e ficou por isso. Então o DJ McCarthy não tem conseguido mostrar na NFL o que mostrou no college. O Green Bay Packers nem precisou de muita coisa para esse jogo, né? Um bom jogo do Emmanuel Wilson. E a verdade é que os Packers nem precisaram de muita coisa, nem gastaram muito playbook, para falar a verdade, viu? Os Vikings não encontraram, não ofereceram muita resistência para o Green Bay Packers. Jogo fácil aí para os Packers. Próximo jogo, Kansas City Chiefs 23, Indianapolis Colts 20. A virada aí dos Chiefs. E este jogo não era para ter ido para a prorrogação. E você pode até estar pensando, mas Felipe, então era para os Colts terem vencido este jogo, porque, né, os Chiefs empataram, fizeram fizeram um TD e um field goal no final para empatar o jogo, tava 20-9. Não era para estar 20-9 esse jogo, era para os Chiefs estarem vencendo, né? Foi um jogo que ofensivamente os Chiefs ofereceram muito mais do que o Indianapolis Colts. Isso a gente pode ver pela diferença de jardas, né? 494 contra 255 e 33 first downs contra 10 no Indianapolis Colts. Então este jogo ter ido para a prorrogação foi um milagre por parte dos Colts. Os Chiefs dominaram a partida, aquele jogo que o placar engana. E aí, meu amigo,
te vira. Você vai enfrentar um Kansas City Chiefs nos playoffs e vai sofrer. Sinto muito, mas é isso. Você vai encontrar um Kansas City Chiefs nos playoffs, provavelmente tendo sido campeão da sua divisão, e você não vai querer isso. Você não vai querer. Próximo jogo, Seattle Seahawks 30, Tennessee Titans 24. Olha, eu que tenho sido um crítico de Ken Ward nas últimas semanas, preciso dizer que esse foi o melhor jogo do Ken Ward na carreira dele, na carreira profissional. Bom jogo dele, o Tennessee Titans também, acho que o placar engana aqui, né? Marca um touchdown no final do jogo já. Eles marcam um touchdown ali já no final do jogo, já praticamente, né? Seattle já imaginando que não já teria vencido a partida, mas foi um bom jogo do Ken Ward, um jogo que dá expectativa. Acho que é o primeiro jogo que você olha assim pro Ken Ward e fala, pô, ó, aqui foi bem, foi bem. Óbvio que o time é ruim e enfrentou uma defesa muito forte do Seattle Seahawks. Então, ponto positivo aí para Ken Ward. O Jackson Smith-Njigba, por parte de Seattle, ele é inacreditável, né? Jogador de bola, super estrela, foi alçado a este patamar. E o Darnold nem teve um grande jogo, foi um jogo bem normal aqui do Sam Darnold, o que traz alguma preocupaçãozinha para o futuro, tá? Poderia ter sido interceptado algumas vezes aqui o Sam Darnold, acabou não sendo, teve sorte, mas é isso, Seattle Seahawks vai para 8-3 e é um time fatalmente complicado, vai ser complicado de enfrentar por conta da defesa, e você tem um wide receiver que está naquele nível, parece que tá pegando fogo, né? Difícil de você parar o Jackson Smith-Njigba, ele não tem um outro jogador assim que fala, pô, ó, o fulano tá abrindo espaço pro Njigba. Não existe isso. É o Njigba por si só fazendo isso, né? É o cara que tá nesse patamar elite que não tem o que fazer, cara. Você vai pra partida sabendo que do outro lado você vai ter o Njigba tendo 8, 9 recepções e 120 jardas pelo menos. E desse por satisfeito se for só isso. Próximo jogo, Jacksonville Jaguars 27, Arizona Cardinals 24. Numa partida com, de novo, o Jacob Brissett lançando quase 50 bolas, coisa beça. E com o Trevor Lawrence altos e baixos. No mesmo jogo você consegue encontrar momentos que o cara que confia no Trevor Lawrence mostrar coisas muito positivas, e no mesmo jogo você consegue ver momentos do Trevor Lawrence dos que desacreditam dele, né? Alguns lançamentos bem esquisitos do Trevor Lawrence, 3 TDs e 3 interceptações. Ele tem sido uma espécie de James Winston, né? Gosta de uma emoção, o nosso querido Trevor Lawrence. Isso não é sustentável para playoffs. É óbvio que o Jacksonville está pensando em playoffs, que está numa condição de chegar ali e de repente fazer bonito em playoffs, mas não é sustentável. Vai ter que melhorar o Trevor Lawrence para janeiro. Não existe fórmula mágica, não vai dar para manter este nível de altos e baixos, não. Próximo jogo, Atlanta Falcons 24, New Orleans Saints 10. Em um jogo que a Atlanta mostrou que é superior, né, ao New Orleans Saints, o Kirk Cousins teve um bom jogo, não foi um jogo ruim dele, um jogo bem coeso e sem o Drake London, é uma boa partida. O jogo terrestre não funcionou tão bem, né, apesar do que os números indicam aqui do Bijan Robinson, 5 jardas de média, mas basicamente teve uma carregada aqui de 32 a mais longa, inclusive, que é um passo para trás, então vamos contar que foi um jogo aéreo, né? Tecnicalidade para marcar como jogo terrestre. Mas o Kirk Cousins conectando muito bem com o Darnell Mooney em momentos críticos da partida, um touchdown, um belo passe do Kirk Cousins para estender, inclusive. Tyler Shough não jogou bem. Este é um jogo que o draft capital machuca para o Tyler Shough. É aquele jogo que você vem, olha, é uma sequência de jogos bons. Será que ele é o futuro? Será que a gente pega QB? Aí você tem 2 bons jogos e é um jogo desse nível. Você pensa como torcedor e o time mesmo pensa que talvez não tenha e que vá pegar um quarterback nesse top 5 do draft. Não foi legal. E olha, Saints não foi bem, errou ainda 2 field goals na partida. Não foi um bom jogo do New Orleans Saints. Os Falcons controlaram o jogo aqui.
tiveram tranquilidade na partida para vencer aqui. Dá para dizer que o Atlanta Falcons está fora de playoff, fora de cogitação? Não dá, né? Estamos 2 jogos atrás aí dos Bucks e dos Panthers. O calendário dos Panthers é muito complicado, o calendário dos Bucks também não é dos mais fáceis. Dá para continuar sonhando ainda o torcedor dos Falcons, mas obviamente que não pode negociar muito jogo agora, tem que ganhar quase tudo. Próxima partida, Los Angeles Rams, 34, Tampa Bay Buccaneers, 7. Baker Mayfield machucado. Eu pulei Philadelphia e Dallas, já voltarei ali, viu? Na verdade, eu pulei Cleveland e Las Vegas também, que beleza, hein? Como que eu errei tanto assim, mas tá bom, vamos voltar lá. Baker Mayfield machucado, a sorte que não foi uma lesão tão grave assim, né? Deve voltar já para esta semana, talvez, ou pelo menos vai ter esse debate se volta ou não, o que indica que para daqui 2 semanas fatalmente ele estará em campo. Mas, de novo, não foi um bom jogo do Baker, não foi um bom jogo do ataque do Tampa Bay Buccaneers, não foi um jogo do Emeka Egbuka. Eu vinha falando disso na semana passada, acho que ele vai voltar um pouco pro... Acho que tiveram alguns jogos que levaram ele para um patamar de, ele é estrela, e eu acho que ele não está nesse patamar ainda, tá? E o Offensive Rookie of the Year eu acho que diminuiu a distância aí dele pro T-Mac, e eu falei na semana passada, torno a repetir, acho que o T-Mac é o favorito, não sei como que está agora nas casas de apostas, depois dessa semana, porque o T-Mac ganhou, né, espaço, ganhou vantagem aí, teve uma semana melhor, mas é isso. Os Bucks preocupam porque parecem estar bem distantes daquele time de começo da temporada. Óbvio que enfrentou um Los Angeles Rams, que para mim, nesse momento, agora, é o melhor time da NFL, né? Então, fica complicado. Mas tomou um atropelo que basicamente os Bucks levantaram a bandeirinha branca no final do primeiro tempo e os Rams aceitaram. Falaram, tudo bem, sem problemas, a gente agora vai até lançar menos com o Matthew Stafford, vai queimar relógio, vocês gastem aí o relógio do lado de vocês, e o segundo tempo foi basicamente um simulate to end game. Matthew Stafford, o grande jogador da temporada, é o meu MVP, e deve ser o MVP de qualquer pessoa sã, tá? Acho que não há conversa no momento, não há conversa. O Davante Adams tem sido quase um código de trapaça, né? Ali na red zone, na fade, o que é a chamada que me agonia muito, mas quando você tem o Davante Adams, eu acho que é uma boa chamada, porque ele é espetacular fazendo release nessa situação, tá? Rams 9-2 e vão atrás aí desta bye week na NFC. E meu amigo, se eles pegarem bye week, vai ser difícil parar nos playoffs. Voltando agora no jogo do Cleveland Browns. Voltando agora no jogo do Cleveland Browns e de Las Vegas Raiders, um jogo bem ruim dos Raiders, né? De novo, um jogo fraco do Geno Smith, um jogo que foi demitido aí o Chip Kelly, acho que isso é positivo. Vamos ver como que esse ataque vai reagir na próxima semana, mas foi um jogo ruim dos Raiders. E aí, por parte dos Browns, era esperado que Myles Garrett tivesse uma cacetada de pressões, e foi isso que aconteceu, né? 11 pressões para ele, 3 sacks. Ele agora tá com números surreais. O Myles Garrett na temporada são 19 sacks para ele. 18, né, na contagem oficial. E agora você me pergunta, Felipe, e o Shedeur Sanders, como foi? Foi um bom jogo do Sanders? Não, não foi. Mas acertou uma bola que resolveu a partida, né? Um passe longo para ele ali pro Dylan Sampson foi o melhor momento do jogo, e aí abriu 24-3, aí acabou de vez, né? Já estava praticamente morto. Mas acertou ali algumas coisas o Shedeur Sanders, mas não foi um bom jogo do Sanders. Não acho que fez um jogo de franchise quarterback. E acho muito irritante o Sanders em entrevistas pós-jogo. Caramba, cara. Menos, abaixa a bola. Não foi tudo isso o seu jogo, não. E isso me irrita de uma forma que raramente me irrita. Eu gosto de jogador assim, mas o Sanders passa o nível. Ultrapassa. Insuportável, eu diria. Desculpa aos torcedores dos Browns que estão empolgados, mas muito chato, tá?
Vamos ver se ele faz jogos melhores e que aí sim pode falar na coletiva e com essa confiança que eu chamo até de arrogância. Chato. Próximo jogo, Dallas Cowboys 24, Philadelphia Eagles 21. Um jogo que os Eagles estavam vencendo por 21-0. O Dallas Cowboys volta para o jogo, especialmente com uma partidaça do George Pickens. 9 targets para ele, 9 recepções, 146 jardas e um touchdown. Jogaço do George Pickens. O Pickens está chegando no patamar não de receber uma grana boa na free agency. Ele está entrando no patamar de ser o wide receiver mais bem pago da NFL. E obviamente que para os Cowboys a temporada dele é muito boa, a troca é muito boa, né? Porque é uma terceira rodada só, aliás, que o Mike Tomlin atrapalhou a vida de George Pickens em Pittsburgh, é brincadeira, mas vai ter que ficar com 2 wide receivers dos mais bem pagos da NFL, né? Eu não sei o quanto que os Cowboys podem se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa. E eu faria, tá? Mas eu ficaria com um medinho. Faria, porque o Pickens tem mudado o patamar, né? Desse ataque do Dallas Cowboys. Era uma vitória fundamental para as expectativas dos Cowboys de ficarem vivos ainda, né? Para playoffs. Ainda estão bem atrás. Então terão que basicamente ganhar quase todos os jogos ou perder muito pouco. Mas era um jogo que estava 21-0, você ganha do seu rival de divisão. Uma partida desse tamanho, o torcedor dos Cowboys tem que estar muito feliz, muito empolgado com a partida. Os Eagles, é aquilo que eu venho falando, e que todo mundo está falando, né? Para mim é o melhor time no papel. O problema é que você não leva papel para guerra. Tá na hora de resolver esses problemas, Philadelphia Eagles. Não dá, tá? Não dá mais. Era uma partida que os Eagles não poderiam perder. E essa é uma partida de playoffs, tá? Essa é uma partida de playoffs. É uma partida que, do outro lado, o time não vai desistir depois que tomou 21-0. Vai ser a mesma coisa em janeiro. O Philadelphia Eagles não foi bem. Começou até com um bom plano de jogo, né? Colocou o A.J. Brown para jogar. Devonta Smith também foi acionado, mas parou por ali. O Saquon Barkley... o jogo terrestre dos Eagles tem atrapalhado num nível que tem segurado o Philadelphia Eagles. Não é que, tá ok. Não. Tá abaixo do ok. Tá machucando o Philadelphia Eagles. Né? Não sei quanto tempo que o Kevin Patullo vai ficar como play caller. Eu, se fosse o Nick Sirianni, teria uma conversa séria aí nesta semana para, de repente, assumir o play calling do Philadelphia Eagles. E aí, encerrando, tivemos San Francisco 49ers 20, Carolina Panthers 9. Esse jogo eu fiz react ao vivo, não sei se você viu, mas está aqui no canal. É um jogo muito ruim do Brock Purdy, mas muito ruim do Brock Purdy, mas que os Niners fizeram o que deveria ter sido feito. Né? O Kyle Shanahan veio com um sólido plano de jogo, especialmente no segundo tempo. Você olha o Carolina Panthers, ainda mais com todas as lesões que os Panthers tiveram durante a partida, né? Foram 4 jogadores machucados durante a partida. E você tinha uma fraqueza muito clara ali no Carolina Panthers neste jogo, que era a dupla de linebackers. E os Niners aproveitaram isso, né? Ainda os 2 reservas, ainda machucou outra no meio da partida. Os Niners também tinham uma clara fraqueza, que era o grupo de linebackers também. Os Panthers aproveitaram isso? Não, nem de perto. Então acho que foi um plano de jogo que separou muito um treinador do outro, o nível de um treinador para o outro. Kyle Shanahan teve um bom jogo, Dave Canales teve um péssimo jogo. Um jogo horroroso do Dave Canales, plano de jogo e tomada de decisão. Vai para 2 na linha de 1 jarda e aí fica em shotgun com 2 running back, o Chuba Hubbard de um lado e o Jimmy Horn do outro, um wide receiver, e o Rico Dowdle não tá em campo, e aí você passa a bola numa primeira pro gol na linha de 1 jarda. O Bryce Young teve um jogo ruim, jogo ruim do Bryce Young, né? Não estou falando que foi bom, não. O que dá para passar pano, foi um jogo ruim, mas o jogo do Dave Canales, ele é qualquer coisa, muito ruim,
muito ruim e preocupante, porque você fica nessa situação do mantém o Dave Canales, mantém o Bryce Young, vamos de mais uma temporada com os dois, provavelmente sim, né? Mas é isso, complicadíssimo. Carolina Panthers, os Niners vencem um jogo que eu acho que o Christian McCaffrey nem teve uma partidaça, mas ele teve muito volume. Mas foi o suficiente, cara, porque os Panthers atiraram no pé várias e várias vezes. E o Brock Purdy tentou, né, ajudar bastante o Carolina Panthers, mas os Panthers falaram, não quero sua ajuda. Toma aqui esta vitória, San Francisco 49ers. É isso. Fechamos. Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu comentário aqui também, o que faltou eu falar, o que você discorda, o que você concorda. Deixa aqui nos comentários que nas últimas semanas a quantidade de visualizações tem caído. Eu acho que pela quantidade de tempo, né, de minutos dos vídeos, então tem entregue para menos pessoas. Então, se você gosta desse formato mais longo, né, formato de 30 minutos, dá mais trabalho, deixa o comentáriozinho, dá o seu like e ajuda nós, certo? Um grande abraço, até a próxima.